Bom, eu acho que todo mundo viu aquele papelão protagonizado pelo Emerson Leão e também pelo Oswaldo de Oliveira. Ex-técnicos que ainda imaginam que estão em atividade, fazendo um papelão na frente do atual técnico da seleção brasileira. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Salve, salve amigos, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional. Me siga nas redes sociais, @narradorrodrigo em todas elas. Vamos lá, pessoal, a terça-feira foi agitada, né? Foi agitada principalmente por esse evento que nós tivemos lá na CBF, organizado pelos o Sindicato dos Técnicos, né, do futebol brasileiro, e também tivemos a presença do atual técnico da seleção, Carlo Ancelotti. Terça-feira foi bastante agitada, né, até porque o Carleto fez a convocação dos jogadores que vão disputar os amistosos aí, a data FIFA, ainda nesse mês de novembro. Mas o que chamou a atenção foi o discurso tanto do Oswaldo de Oliveira como também do Emerson Leão, falando, né, que o Emerson Leão, né, ele é taxativo, ele apertou a tecla foda-se ali e falou o que tinha que falar, né? Ele disse que não gosta de treinadores estrangeiros no país dele, né, e ele puxa a culpa para os treinadores brasileiros que estão aceitando, né, a vinda dos treinadores de fora para trabalhar aqui. Aí depois vai o Oswaldo Oliveira falar, né, que torce para que o Carlo Ancelotti conquiste a Copa do Mundo com a seleção brasileira, mas que também torce para depois do ciclo do Carlo Ancelotti um brasileiro volte ao comando da seleção brasileira. Um pachequismo, né, que a gente já sabe que acontece muito, um fanismo lá dos anos 80, dos anos 90 e principalmente um corporativismo. Já deu para ver, né, que os treinadores de fora estão chegando aqui, estão fazendo o mínimo, e o mínimo que eles estão fazendo, eles estão conseguindo ser campeões aqui. O treinador mediano na Europa, de mediano para fraco na Europa, chega aqui e vira Pepe Guardiola. Mas por que acontece isso? Porque os caras estão acostumados com outra cultura, uma cultura de profissionalização, uma cultura de relação entre técnico e atleta, uma relação profissional. Não que não possam ter amizades fora do jogo, acho que isso aí não impede absolutamente nada, mas há uma cobrança, né, profissional em cima dos atletas, coisa que aqui no Brasil a gente ainda não tem. E a gente vê sempre os mesmos técnicos rodando de galho em galho. Bom, eu já ouvi o Wagner Mancini, que é o presidente dessa associação dos técnicos, trocar pelo menos 3 vezes de time ao longo da temporada. Se não me engano, ele começou no Atlético Goianiense, depois foi para o Goiás, agora está no Red Bull Bragantino, então ele é um técnico que fica de galho em galho. E os treinadores estrangeiros, né, na maioria das vezes chegam aqui, eles têm uma visão mais europeia, uma visão mais profissional, principalmente os técnicos argentinos, já que a licença argentina ela também é aceita na UEFA, né? Já a licença CBF ela não é aceita na UEFA. Então tem também esses padrões europeus nos técnicos argentinos, e sem contar também nos técnicos portugueses, né? Que chegaram aqui e deram um banho nos nossos professores, nos nossos treinadores, que vão sempre me choramingar porque, né, tem vindo muito treinador de fora. Mas enfim, o que me incomodou ali foi essa exposição desnecessária, né, do técnico Carlo Ancelotti. O Ancelotti está chegando agora, né, tem pouco mais de 5 meses de trabalho na seleção brasileira, está conhecendo ainda onde é que ele está pisando, e não tiveram a mínima preocupação de escolher para quem soltar o microfone. Soltaram o microfone para 2 descontrolados. O Emerson Leão, a gente já sabe que ele é um sujeito bem controverso, né? O Oswaldo de Oliveira é um cara muito educado, é um cara muito gentil, muito cordial, mas passou do ponto. Passou do ponto nessa questão aí. Enfim,
acontece muita coisa em relação a técnicos. Muita gente diz que é reserva de mercado, né? Ninguém quer que esses lugares sejam ocupados por treinadores de fora, até porque para ficar aquela dança das cadeiras. A gente sabe que técnico aqui no Brasil não fica rico trabalhando por muito tempo, ele fica rico de rescisão que ele recebe. E aí eu citei o Wagner Mancini, só nesse ano o Wagner Mancini já vai receber 2 rescisões, uma do Atlético Goianiense e a outra do Goiás. E aí daqui a pouquinho, no final do ano, se não consegue o objetivo lá no Red Bull Bragantino, recebe também rescisão do Red Bull Bragantino. Então, o futebol, ele virou esse tipo de negócio. Os nossos treinadores, eles não estão preocupados em trazer uma cultura diferente. Eles vão lá, fazem um estágio aqui, um estágio ali. Eu fiz um estágio, mas nós, treinadores brasileiros, sabemos como lidar. E é preciso entender que hoje o futebol brasileiro e o futebol no modo geral, ele não é apenas a arte do improviso, a arte do drible, não, ele é muito mais do que isso. É questão física, é questão de estudo. Hoje, né, os estudos estão aí para mostrar que o futebol, ele não é apenas jogar uma bola dentro do campo e deixar a galera liberada para fazer o que quiser. Não, o futebol vai muito além disso. E a gente tem essa constatação de que os nossos treinadores pararam no tempo. Eles pararam no tempo. A gente não teve treinador de sucesso no futebol europeu. Exceção do Filipão, que ficou muito tempo na seleção de Portugal, mas ficou numa seleção. Todo mundo esperava que o Tite fosse conseguir uma barca no futebol europeu. O Tite acabou também não conseguindo uma barca no futebol europeu. Então, os nossos treinadores aqui, eles estão achando que por ele ser brasileiro, por ele ser o país do futebol, né, o país do futebol, eles acham que eles não precisam aprimorar, não precisam aperfeiçoar. E aí vai para aquele curso no final do ano da CBF, aquele curso de gestão, e também daquelas licenças, né, da CBF para treinador, e aí é sempre aquele corporativismo, é sempre o mesmo, sempre os mesmos que estão lá. Então, eu acho que precisa primeiro o pessoal ser um pouco mais educado, ser um pouco mais gentil, ser um pouco mais cordial, e o Emerson Leão tem razão, né, quando ele diz que a culpa é deles mesmos porque eles não conseguem fazer o trabalho deles bem feito. Então, por isso que teve que vir um treinador de fora, e não é qualquer treinador, é um dos melhores treinadores do mundo, o Carlo Ancelotti teve que vir aqui para fazer o trabalho que eles não foram capazes de fazer. Então, foi realmente extremamente constrangedor ter visto aquilo. O Carlo Ancelotti, acredito que não entendeu muito, né, o que eles estavam falando. Se fosse um outro treinador, pegava as coisas dele, botava a viola no saco e ia embora para a Europa e mandava todo mundo para aquele lugar, né? Mas enfim, ele acabou não fazendo isso, vai permanecer na seleção brasileira porque firmou um bom contrato aí do técnico Carlo Ancelotti. Poderia ser outro técnico na seleção brasileira. Olha só, para pegar como exemplo, olha como foram as passagens dos últimos técnicos brasileiros pela seleção, exceção do Tite, né, que teve 2 ciclos de Copa do Mundo. De resto, nós tivemos uma passagem do Fernando Diniz compartilhada com o Fluminense, uma passagem terrível do Dorival Júnior, que empobreceu a seleção brasileira, e agora nós temos aí o Carlo Ancelotti. Sem contar, antes do Diniz, tivemos também o Ramon Menezes, que inclusive já foi até demitido da seleção sub-20 depois dos fiascos que ele acabou fazendo com a seleção, ficando na lanterna do Campeonato Mundial Sub-20 que foi disputado no Chile. Enfim, os nossos treinadores, eles pararam no tempo, eles precisam ter essa realidade, eles acham que são muito modernos, eles acham que ainda conseguem bons resultados aqui, nem no Brasil, olha só, nem nos clubes do Brasil estão conseguindo bons resultados. Então, a nova geração que com cultura europeia, aqueles treinadores novos agora que estão surgindo e que tiveram muito tempo no futebol europeu, tiveram esse intercâmbio com Ancelotti, com Guardiola, com o Zé Mourinho, com o Jürgen Klopp, com esses principais treinadores aí do futebol mundial, esses caras vão dar bom treinador. Vamos pegar aí como exemplo o Felipe Luiz, que está dando bom treinador, tá? Então teve esse exemplo, essa cultura de Europa. Então resta também isso aos nossos professores aqui na América do Sul, tá? Então queria fazer esse vídeo aqui para falar dessa... Que coisa lamentável, gente. Que vergonha alheia deu de ver os treinadores, principalmente o Emerson Leão e também o Oswaldo de Oliveira,
se prestando a esse papel ridículo. Será que não passou na cabeça deles que eles estavam prestando um papel ridículo? Enfim. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!